Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Tem novidades boas, as novidades, né? As boas notícias não param. Temos novo atacante, novo jogador que acabou de assinar com o São Paulo. Nova etapa envolvendo o Everton Cebolinha. É isso mesmo, fala bombástica de jogador, voltas impressionantes, tudo isso e muito mais. Eu separei tudo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá. Sem enrolação, bora pro vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. Tem a situação do Ferreirinha, que agora tem interesse pesado do Besiktas. Tem o interesse do Besiktas aí, clube forte, né? Clube que vem pagando grandes quantias e agora está interessado possivelmente no Ferreirinha. Não é de hoje que o Besiktas se interessa pelo Ferreirinha e por alguns outros jogadores de São Paulo, e tem uma possibilidade do Ferreirinha deixar o São Paulo, por exemplo, pro Besiktas. Muito também pelo que nós estamos vendo hoje, né, atualmente do Ferreirinha. O Ferreirinha hoje, ele não é um dos principais jogadores do elenco. Ele não está naquele encaixe do Crespo. Se for falar isso pro Crespo, o Crespo vai dar risada na nossa cara. Vai dar risada e vai falar, como assim? Trabalho, treino com o cara todo dia, Ferreirinha entra basicamente todos os jogos, não é mais titular, mas entra basicamente todos os jogos, o Crespo vai dar risada na nossa cara. Só que pelo valor que nós pagamos no Ferreirinha, pelo que a gente sabe que o Ferreirinha já rendeu no Grêmio e já rendeu no São Paulo, hoje, infelizmente, ele não está no ápice dele. Aí vem aquela outra conversa de o Ferreirinha deve continuar ou não, o Ferreirinha ainda tem futuro no São Paulo ou não. Eu acho que tem. Eu gosto do Ferreirinha. Nós estamos vendo uma reciclagem do Crespo, nós estamos vendo uma mudança. O Crespo, ele chegou no São Paulo de forma bacana, caiu demais, teve todo aquele contexto da diretoria e agora é um outro Crespo. Então, para jogador, para mim se aplica uma mesma questão. Ferreirinha já teve momentos péssimos do São Paulo, momentos bons, e hoje não atravessa um bom momento. Eu sei, vocês vão chegar para mim e falar: te digo que o Ferreirinha é bagre, manda embora. Eu sei que tem muitos torcedores que gostam, que não gostam. Eu gosto. Eu acho o Ferreirinha bom jogador, principalmente nesse novo São Paulo, que ele estando mal, ele não joga. Ferreirinha hoje, ele não joga. Então eu gosto do Ferreirinha na proposta dele estar no elenco de São Paulo, sim. Mas no momento bom que ele não vive, talvez até seja interessante negociá-lo com o Besiktas se chegar uma proposta mais sólida, se chegar uma proposta oficial do Besiktas mais forte pelo Ferreirinha, talvez seja interessante negociar. Mas eu acho que nível técnico, hoje realmente ele não tá bem. Mas é aquilo que eu falo sempre, eu gosto do Ferreirinha. Eu acho o Ferreirinha um jogador interessante, sim. Eu gosto, eu acho que ele tem chance de dar a volta por cima. Entendo quem não gosta. Digo que ele é horroroso. Tem torcedor que não quer nem olhar pra cara. Fala, ele é horroroso. Eu acho, principalmente agora nessa composição do elenco, para ele ser reserva ali junto com o Cauli, que é o 12º jogador, André Silva, jogadores de ponta ali. Você tem um cara igual o Ferreirinha num banco, eu acho que enriquece demais o elenco. Não esquecendo também do nosso queridíssimo Luca, que briga ali diretamente a posição com o Ferreirinha. De qualquer forma, nós estamos muito bem servidos em relação a isso. Então, galera, Ferreirinha tem interesse agora, sondagem e interesse do Besiktas pelo Ferreirinha. Novidade espetacular, né? Aqui é sem novidades, né? Nós estávamos acostumados há 4, 5 meses atrás, só notícias horrorosas de desfalques, né? O cara, ele ia pegar parecia que o cara tava em casa na madrugada e ia pegar um copo d'água e torcia o tornozelo, né? Parecia que era isso que acontecia no São Paulo, né? Agora, essa questão mudou completamente. Nós temos aí voltando não, né? Mas nós temos disponíveis Enzo Dias e Lucas Ramon para fazerem parte do elenco do São Paulo. Nossos principais jogadores das laterais, né? Nós estamos com o time inteiro esboçado, inteiro montado para enfrentar o Palmeiras, mas independente do Palmeiras, nós estamos inteiro montados, o time titular do Crespo. Isso é uma das coisas mais importantes para mim, que há muito nós não víamos. Então agora, nós sabemos de cabo a rabo quem é o meio de campo, nós sabemos quem é a lateral titular, nós sabemos quem é o ataque titular, nós sabemos quem é o goleiro, quem é a zaga.
Isso é muito bom. E agora, não é normal. Tidico, mas qual que é a surpresa? Enzo Dias e Lucas Ramon. Qual que é a surpresa que esses caras são os titulares? Não tem surpresa. Mas é algo que nós precisamos comemorar demais, porque faz pelo menos, eu não vou nem puxar tanto na memória, faz pelo menos 15 anos ou mais. 15 anos ou mais que nós não temos laterais. Nós não temos laterais. Agora tem. E nós temos uma composição muito interessante na equipe de base, que tem o Mike, quando o Lucas Ramon não pode jogar, você tem o Mike no elenco, e nós temos também o Nicolas, que pode subir e já pode treinar, trabalhar com o São Paulo. No principal, falo isso por conta de Cédric Soares e Wendel. Cédric Soares e Wendel não vão mais jogar na temporada? Não é isso. Inclusive, é até pesado, né? É até injusto falar que o Crespo não vai usar mais o Cédric e o Wendel, porque são dois caras contratados. Só que assim, o Cédric pra mim é ainda menos mal que o Wendel, porque o Cédric, ele é um cara mais velho, e ele é um cara pra mim que ele nunca fez corpo mole. Ele tá muito mal fisicamente, e talvez tecnicamente ele nem seja tão bom quanto nós esperamos. O Cédric Soares, o Wendel não. O Wendel pra mim é um cara que eu não posso mais olhar pra cara. O Wendel pra mim é um cara que tá dando migué, e é um cara que não se justifica pela idade que ele tem, pela forma como ele chegou e pelo salário que ele ganha, entregar tão pouco. Então o Wendel pra mim, ele é um cara que está deixando muito a desejar. Eu estou com minha paciência zerou com o Wendel. Zerou. Tô muito pé da vida com o Wendel, com o que ele vem fazendo. Então pra mim é pra perder a oportunidade. Sim, salário astronômico. Não joga nada, nunca jogou nada. Até quando mais? Quanto mais nós vamos ter que esperar o Wendel, a boa vontade do Wendel pra ele render minimamente um jogo? Porque assim, ele não era jogador profissional. Ah, mas tem adaptação, o cara chegou... Ele não era jogador profissional quando ele chegou no São Paulo? Ele começou no profissional agora. Que conversa é essa desse Wendel? Por que demora tanto? Por que não entrega nada? Tô de saco cheio do Wendel. Saco cheio. Então tem que repensar bastante já para não começar a colocar o Nicolas, como o São Paulo tá fazendo com o Mike. Isso eu acho bem bacana, isso eu acho que tem que ser muito pensado nesse São Paulo de hoje. Então é o seguinte, Enzo Dias e Lucas Ramon, simplesmente espetacular. Temos o Mike jogando muita coragem do Crespo para sacar esse Cédric. Vemos o Zubeldia, por exemplo, não usava a base de jeito nenhum. Com certeza, no caso do Zubeldia, ele continuaria usando o Cédric. Ele usaria o Cédric, sim, priorizaria do que um garoto da base. E o Crespo, se tem uma coisa que ele faz bem, é isso. Ele não tem medo de colocar o jogador da base. Você olha lá, Cédric e Mike, quem tem que jogar? É óbvio que é o Mike. Só que tem treinadores que não colocariam o Mike. Então, ponto positivo pro Crespo em relação a isso, sim. Perdão, gente. É muito bom isso que o Crespo faz. Galera, menino de 17 anos acabou de assinar com o São Paulo, sub-20, acabou de assinar com o São Paulo. Kelvin, mais um atacante muito promissor, com multa milionária de 60 milhões de euros. Essa multa aí colocou, o contrato acabou de ser assinado do jovem atacante com o São Paulo. Ele já teve destaque em jogos contra o Ceará, ele é um jogador que vem se destacando demais e hoje passou a ser uma realidade no São Paulo. Temos uma safra impressionante de jogadores, né? Lucas Ferreira, recentemente, né? O Ferreirão, William Gomes e muitos outros que dá para nós citarmos, mas dá para falar dos jogadores do elenco. Tanto o Luca, que é um ponta, como o Rian Francisco, como o Paulinho, como o TT, que pedem passagem. Jogadores assim que são realidades. Rian Francisco já é uma realidade pro São Paulo, pro futebol nacional, mundial e pro Crespo. Foi muito... o Rian tava trabalhando, tava entrando com em quase todos os jogos com o Crespo. E estava sendo o Rian Francisco que nós esperamos. Simplesmente espetacular. Um craque fenomenal. O Rian Francisco é um craque. E aí, infelizmente, teve a lesão. Mas o Crespo já trabalhava assim. Então agora tem esse Kelvin, menino promissor, que por conta da forma como o Crespo trabalha com esses garotos, dá para contar sim com ele amanhã ou depois, entrando no time principal do São Paulo. Então,
está contratado, está assinado mais um atacante pelo São Paulo. Tem vários, né? Tem o Gustavo Santana também. Isso tá muito legal o que o São Paulo tá fazendo. Tem o Diordem, tem o Matheus Ferreira, o meio-campista, que o São Paulo assinou recentemente também. Eu trouxe aqui nos vídeos e é muito bacana isso, porque o São Paulo está assinando, renovando, contratando, comprando vários jogadores jovens em realmente uma formação diferente do que nós fazíamos. Isso pode ser muito bacana e muito interessante. Presta atenção, São Paulo formava jogadores de 10, 11 anos, 12, 13, era um acompanhamento muito maior, muito mais custoso, muito mais duradouro, né? Custava mais você ter um garoto desde muito pequeno e apostando muito. Se não virasse, seria um investimento, talvez algo não tão bom em relação a tempo e investimento que esperou na maturação desses jogadores. Agora o São Paulo contrata, traz, forma jogadores um tanto quanto mais velhos, de 15, 16, 17, 18, 19, compra jogador para base de 18 anos, de 19 anos, deixa ali na base, ele vira jogador da base e aí depois ele passa pro profissional, podendo render no time profissional ou ser vendido depois. Então o São Paulo tá fazendo uma questão muito boa, muito maravilhosa em relação a isso, nesse novo cenário administrativo de formação de jogadores da base. Então agora tá aí menino Kelvin assinado com o São Paulo com a multa de segurança, né, para nós não perdermos os jogadores. Mais um atacante muito promissor que futuramente, né, muito em breve, aí num futuro aí muito próximo, eu diria eu, falaremos bastante dessa nova joia do São Paulo. Galera, Mateuzinho do Corinthians falou que o Lucas é o pior jogador, né, pra marcar, o mais difícil. Didi, o que você tá falando do Mateuzinho? Por que eu tô falando desse cara, né? Mateuzinho, pra mim, um jogador fraquíssimo no Flamengo, fraquíssimo no Corinthians, hoje enfrenta uma boa fase. Mateuzinho tá calando minha boca, viu? Mateuzinho lá do Corinthians tá calando minha boca. Sempre achei um jogador fraquíssimo, hoje enfrenta o melhor momento da sua carreira no Corinthians. Tem realmente feito bons jogos, se encaixou de forma impressionante no Corinthians e está ganhando grande destaque nas suas partidas e nas suas atuações como marcador também. Então o Mateuzinho, ele só endossa, ele só reforça tudo o que nós já estamos acostumados a ver, sabemos, particularmente em relação ao Lucas Moura, né? Que é o nosso melhor jogador. Te digo, Marcos Antônio, Danielzinho, eu sei. Só que, antes de falar do Marcos Antônio e do Danielzinho, o Lucas Moura, ele ainda é o nosso principal jogador. Ele ainda é o nosso craque de Europa. Por mais importante, por melhor que estejam Marcos Antônio e Danielzinho, que eu nem citei ainda aqui no vídeo, o Lucas, ele é o nosso melhor, ele é o nosso craque, ele é o cara que na hora que o Marcos Antônio e o Danielzinho estão detonando o jogo e talvez não tenham conseguido fazer gols, o Lucas Moura é o jogador diferenciado do meio de campo pro ataque para fazer o gol, para decidir jogos. Nós estamos muito acostumados e muito familiarizados em relação a isso. Então o que o Mateuzinho falou em relação a isso é muito importante, porque é bom nós lembrarmos toda a importância, tudo o que representa Lucas Moura para o São Paulo Futebol Clube, principalmente nesse São Paulo encaixado, em que nós estamos conseguindo elogiar e enaltecer quase que todos os jogadores do time principal. Ter um cara igual o Lucas Moura, do nível do Lucas Moura, é a coisa mais maravilhosa e é o que possibilita para título, tá? Lembrem em 2023 que tinha o Dorival, tinha um baita de um time legalzinho, encaixadinho. Se não tem um cara do nível do Lucas Moura, do diferencial do Lucas Moura, São Paulo não iria pra absolutamente nada. E galera, nós temos hoje, eu falo isso aqui sem clubismo, não é brincadeira, sem clubismo mesmo, talvez o São Paulo tenha o melhor meio de campo do futebol brasileiro hoje. Não é o mais caro, não é o que tem o maior valor de contratação, de salário, não. Mas, na prática, o São Paulo hoje, pra mim, tem o melhor meio de campo do futebol nacional, falando de futebol, entrosamento, da forma como funciona. Você olha lá o Palmeiras, tem o Marlon, tem o Andréas Pereira, é fortíssimo. Você olha o Flamengo, tem o Pulgar, o Jorginho, muitos outros.
Tem o Lucas Silva, que eu não gosto muito, o Lucas Romero no Cruzeiro. Tem vários meio-campistas, o meio-campo montado no Brasil muito forte, muito competente. Do próprio Corinthians. Tem vários bons jogadores. Só que nesse momento, e eu falo sem clubismo nenhum, a composição de Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla, pra mim, formam o melhor meio de campo hoje do futebol nacional. E isso se dá muito, essa boa fase que o São Paulo enfrenta, esse futebol bom que o São Paulo tem. Nós sabemos que não dá pra falar desse bom futebol sem falar desse meio de campo do São Paulo. São Paulo poderia estar com o mesmíssimo time, o mesmíssimo elenco. Se tira um Marcos Antônio e um Danielzinho, perde muito por conta do encaixe, do entrosamento e da forma também como eles estão jogando, como o futebol, as características e o perfil desses jogadores se encaixam demais. Como que casa, como que deu um casamento perfeito, um entrosamento perfeito. Parece que o Marcos Antônio e o Danielzinho jogam junto há 10 anos. É uma coisa assim inacreditável no bom sentido, mas parece que eles se conhecem, trabalham junto faz 10 anos. E aí o Bobadilla, que dá pra apontar como, né, o menor hoje desse meio campo, o mais fraco, né, o que não é do nível do Marcos Antônio e do Danielzinho, tá fazendo gols. Bobadilla tá jogando bem e já desperta interesse de outros clubes, como sempre despertou. Então o São Paulo pode ter muitas mudanças em relação à contratação desses jogadores que nós sabemos que são realmente muito competentes e fazem uma composição espetacular que pra mim forma, sim, sem clubismo, melhor meio de campo do futebol brasileiro hoje, com tranquilidade. Galera, Cebolinha, uma nova etapa do Cebolinha, jogador que sempre interessou o São Paulo, interessava lá atrás e interessa agora de novo. Fala bombástica, o bicho pegou, Flamengo perdeu o título pro Lanús e o Cebolinha jogou no ventilador. Pra mim, ele escolheu um momento ali péssimo pra falar. Na zona mista, chegou e falou, com certeza esse aqui é o meu último, é o fim de ciclo, tô encerrando aqui, saio antes do Flamengo. Cebolinha chegou lá, a gente sabe que o Flamengo olha isso com péssimos olhos, e agora o Cebolinha, a chance aí de perder terreno, a chance de não jogar mais no Flamengo é imensa depois das declarações que ele deu, principalmente ele mesmo chegando ali cravando a saída dele. Então aí volta toda a história do Cebolinha com o São Paulo, né? Acho que seria algo muito interessante. Pra mim o Cebolinha joga demais, nunca conseguiu entregar o esperado no Flamengo. Agora ele se encheu o saco, né? O pau quebrou lá, Felipe Luiz prioriza Plata, Samulino, vários outros jogadores antes do Cebolinha e agora aparentemente ele se encheu o saco, né? Cebolinha não rendeu, pra mim pode render muito mais, e uma saída do Flamengo para qualquer outro clube do futebol nacional, né? Principalmente pro São Paulo, pode dar um choque, fazer uma grande diferença na carreira do jogador que pra mim é sim muito competente. É um jogador assim espetacular. E aí o São Paulo não se acertando com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha nessa má fase. Imagina o Ferreirinha indo embora e o São Paulo trazendo o Cebolinha. Pra mim seria o ideal. Pra mim o Cebolinha é mais jogador que o Ferreirinha e pra mim seria um acerto gigantesco. Pra mim um reforço fortíssimo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O São Paulo deve ir forte pra cima do Cebolinha, uma vez que ele tá já completamente rachado com o Flamengo. E galera, Cauli, né? Nossa grande contratação, grande não, né? Mas uma contratação muito importante dessa janela, está se adaptando cada vez mais. Hoje é o 12º jogador de São Paulo, entrou, fez gol de pênalti. Eu te digo, o Cauli pareceu nervoso, pareceu inseguro, realmente, mas foi uma estreia muito importante com gol e assumindo bastante responsabilidades, né? Chamando a responsabilidade, batendo o pênalti, treinando muito bola parada pelo São Paulo. Então o Cauli mostra muita identificação com o São Paulo, personalidade e chega pronto, né? Chega pronto para jogar fisicamente, mentalmente falando. Isso é algo muito importante para mim, que valoriza demais o Cauli, que a gente sabe que bola no pé é um craque, é um cara com muito recurso, com muita habilidade, que tem muita chance de agregar agora pro elenco do São Paulo, né? É um cara que tem muito a entregar pro elenco do São Paulo. Pra mim, muito feliz essa contratação do São Paulo, um jogador que nós podemos contar como 12º jogador ali mesmo para compor o elenco com o Danielzinho, Marcos Antônio, com o Bobadilla, até mesmo um pouquinho mais pra frente, no lugar do Lucas ali, no lugar do Luciano, caso não possa
possam jogar. O Cauli faz tudo isso aí. Meio atacante, segundo volante, ele faz isso. Ele tem essas, já vimos ele atuando bastante no Bahia em relação a isso, mas no São Paulo também, agora ele pode fazer como 12º jogador. Então, galera, finalmente coisas muito boas, né? Mas é isso aí, é isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês hoje. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.